Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Para algumas pessoas, isso significa nada mais, nada menos do que fantasia, do que viajar sobre assuntos abstratos, desnecessários, incomodativos e, quem sabe, até indevidos nos dias de hoje. Mas para muita gente, e dentre elas eu me incluo, eu considero uma imensa, uma fantástica, uma exuberante conquista da humanidade ela estar pensando em enviar uma missão espacial a Marte que poderá ir e talvez não poderá voltar. É a conquista de um espaço novo caso ocorram aqui na Terra as coisas que nós não queremos que aconteçam, mas eventualmente um outro dia, um equívoco de um cientista chinês que esteja fazendo agora, neste momento, outras estúpidas experiências sobre modificação do DNA ou do sistema de resistência imunológica do ser humano, poderá fazer com que a humanidade desapareça, assim como desapareceu o povo asteca, o povo maia, para citar apenas esses dois, sem que nós nos deixemos levar para observar o que aconteceu efetivamente lá nos primórdios da civilização, em que, de repente, todo mundo morreu. Eu fico contente, portanto, com essa missão que vai partir agora dia 30, inclusive com um fato novo, uma disputa que existe entre Estados Unidos e China para ir e voltar. Ir e voltar com seres humanos em uma missão ou ir e voltar com material, pedras, terra, para buscar a vida microbiana dentro do território de Marte. Os especialistas também não sabem explicar adequadamente agora por que os Estados Unidos vão levar um helicóptero muito pequeno, diferente de um drone, para fazer um teste para provar se é possível voar na atmosfera com outra composição, diferente da atmosfera da Terra, em um ambiente diferenciado, completamente modificado, por inexistir clorofila, por inexistir oxigênio, por ser uma atmosfera densamente povoada de CO2 e todos os outros componentes que nós ainda desconhecemos, mas que provavelmente quem vai fazer a missão já sabe de detalhes. Os especialistas, sempre os especialistas, acreditam que estamos no caminho de viabilizar uma viagem tripulada a Marte, mas ainda há muitos desafios. Pensar em levar humanos para Marte não é uma viagem de ficção científica, não. A NASA pretende atingir o feito de comandar uma missão tripulada para o planeta já na década de 30. E faltam poucos anos. Talvez eu ainda vá assistir isso. Apesar de esse prazo ser visto com desconfiança por alguns especialistas, todos concordam que se avança no caminho de uma viagem espacial no futuro. Com a iniciativa privada na frente e a estatal NASA atrás. Ao contrário do que ocorreu até agora, em que a NASA estava na frente e a iniciativa privada estava atrás. O novo, o muito novo, mas que não é tão novo assim, é que Ivair Contígio, um brasileiro, que é mineiro de Minas Gerais, ele está na frente da linguagem que ele incorporou aos seus conhecimentos
de transmitir informações através de raios laser, não na velocidade da luz, porque não é possível enviar mensagens humanas através do conhecimento atual, via raios laser. Ele domina esta matéria. Apesar de esse prazo, 2030, ser visto com desconfiança por alguns, todos concordam que se avança no caminho de uma viagem espacial no futuro, para ir e ficar e colonizar Marte, ou para ir e voltar, ou para ir e morrer. Nos últimos 70 anos de exploração espacial, vivemos várias experiências concretas de erros e acertos que nos permitiram chegar hoje a uma possibilidade real de levar humanos até Marte nas próximas décadas. E é por conta desses acertos e desses erros que nós temos que acreditar que tudo será possível, inclusive ir e não voltar. Como será isso? Não sei. A estrutura necessária para uma viagem tripulada a Marte não será muito diferente da usada para ir à Lua ou à Estação Espacial Internacional. A nave, porém, teria de ser maior por causa da distância. O veículo Starship, por exemplo, projeto da empresa SpaceX para missões marcianas, terá 120 metros de altura. Até hoje, o maior foguete construído foi o Saturno V, que tinha 110 metros de altura. Eu o conheço, eu o vi na NASA, e foi usado nas missões Apollo e Skylab. A principal diferença seria a confiabilidade da tecnologia, afirma o professor de Engenharia Espacial Alexandre Zabotti, da UFSC, aqui de Florianópolis. A Ilha da Fantasia, o feudo controlado pelos funcionários públicos. Um purificador de ar simplesmente não pode quebrar, não deve quebrar, não pode e, enquanto isso, a Lua está a cerca de 385 mil quilômetros da Terra, uma viagem de 3 dias, a distância mínima até Marte é de cerca de 54,6 milhões de quilômetros, trajeto de aproximadamente 7 meses. Vejam bem, imagine 3 ou 4 astronautas, 1 ou 2 mulheres juntos, viajando 7 meses dentro de uma nave, fazendo exercícios em esteira, lendo, dormindo e lendo, fazendo exercícios que não podem ser muito diferentes do que nós fazemos dentro de casa quando estamos em quarentena. Imaginem só 7 meses para ir e outros 7 meses para voltar, se voltar quisermos e pudermos. Bem, outra questão é colocada pelo astrônomo Nelton Araújo, da Fundação Planetária do Rio de Janeiro. A cidade desgovernada, onde se rouba e não se arrecada, onde não se trabalha e só se vive da malandragem. É a quantidade de energia necessária. Precisará ter um sistema de aquecimento, sistema de reaproveitamento da água, processamento de alimentos e processamento de atmosfera. Um equipamento separando o gás carbônico do ar, produzindo oxigênio, provavelmente precisaríamos de um reator para gerar tanta energia. Uma viagem para o planeta, uma viagem para lá, para o planeta vermelho, duraria pouco mais de 3 anos, além de 7 meses para ir e voltar. Seria necessário aguardar novo alinhamento entre a Terra e Marte, que demoraria 26 meses para acontecer. No planeta vermelho, os seres humanos ficariam expostos durante esse tempo a uma gravidade que é 38% da força que temos aqui na Terra, e também uma radiação que é 12 vezes maior que a nossa, mais perto do Sol. Alguns estudos mostram impactos no sistema imune e alterações enzimáticas, explica Patrick Jack Spencer,
do Centro de Biotecnologia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares do Brasil, que eu penso que esteja dando uma informação correta. A missão também importaria, de certa maneira, impor questões fisiológicas e psicológicas, problemas que não acontecem quando os passageiros são sondas, satélites, robôs, quando são drones. Alguns projetos de simulação, como a Mars 500, realizada em 2010 pela Agência Espacial Europeia, em parceria com a Rússia, revelaram dificuldades de manter o emocional desses astronautas equilibrado. Pontua Cássio Leandro Dalry Barbosa, astrônomo e professor do Centro Universitário da FEI. Bem, para terminar, uma viagem bilionária, uma missão tripulada para Marte custaria entre 100 bilhões e 500 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, o projeto da NASA, que pretende levar pessoas à Lua em 2024 novamente, deve custar cerca de 30 bilhões de dólares. Um caminho para viabilizar essas viagens é a parceria entre governos e, se tudo der certo, se tudo acontecer, será com o setor privado. O lançamento do foguete Falcon 9 da SpaceX em maio deste ano foi uma grande maneira de avançar nesse sentido. Em parceria com a NASA, a empresa foi a primeira do setor privado a realizar um lançamento com humanos à órbita da Terra. Essa SpaceX, inclusive, nasceu do desejo de Elon Musk de colonizar Marte, que é o fabricante de veículos à base de eletricidade e hidrogênio, com baterias elétricas feitas da mesma forma como são feitas as baterias dos celulares dos dias de hoje. Esse bilionário também é dono da montadora de carros elétricos, a Tesla, que já lançou um veículo que está rodando Marte já há algum tempo. Um veículo como o nosso está lá, provando que a publicidade vai em primeiro lugar, depois vai o produto. Tem uma fixação antiga pelo tema. Em janeiro deste ano, ele chegou a postar em seu Twitter que planeja levar 1 milhão de pessoas para Marte até 2050. Seria como carregar a população de Maceió para o território marciano. Sonhos à parte, as missões desta década devem trazer mais resposta sobre o futuro da exploração do planeta. É o caminho. Somos cada vez mais pessoas em um planeta que não aumenta de tamanho. O espaço é o futuro natural da humanidade, conforme diz numa entrevista Alexander Sherman. Para quem quer acreditar, para lá irão 32 câmaras de todos os tipos, 2 microfones poderosos para ouvir o ruído, um helicóptero, que não deve ser confundido com drone, cujo objetivo, definitivamente, eu não sei qual é dito que é para tentar ver se nós conseguimos voar naquela densidade atmosférica. A atmosfera que praticamente inexiste. O nome do helicóptero é Ingenuity, ingênuo. O nome da nave que vai ser enviada para lá é um nome que tem a ver com todos os pensamentos que nós, até hoje, tivemos em relação ao sonho de poder viajar. Ela tem, na verdade, a capacidade de mostrar que nós somos competentes e capazes para visitar, ficar e voltar, ficar e morrer, ou ficar e esperar uma janela para voltar para cá. É importante que nós nos conscientizemos
de que nós todos precisamos absorver a capacidade de entender o nome dado para esta nave, Perseverance. Perseverance é uma nave que vai com as tecnologias parecidas com os robôs anteriores, que se chamavam Curiosity, e que deveriam durar 2 anos, e duraram 8 anos, e que foram, enfim, enterrados por tempestades de areia no território marciano. Eu estou aficionado, eu estou simplesmente ligado nesta questão, porque eu acredito que o capital privado será mais bem empregado com o objetivo de conquistar espaços, aumentar o nível de conhecimento de tecnologia, que vai servir para a medicina, para o transporte, para dominar a capacidade eventual no futuro de haver ou não teletransporte, para a possibilidade de nós descobrirmos o que é efetivamente um fóton, por que nós não conseguimos medir o micro e já conseguimos medir o macro. Várias questões estão apoiadas na teoria quântica, da qual Albert Einstein sabia um pouco, mas já sabia. De lá para cá, pouco progresso houve. Achei interessante que não se falava nada nesta viagem até poucos dias atrás. De repente, neste fim de semana, surgiu a notícia de que dia 30 a nave parte. Parte, e ela é uma nave poderosa, que leva, como vocês sabem, um jipe de 6 rodas, com uma porção de equipamentos e, inclusive, este helicóptero. Helicóptero que não faz parte da ação que será desenvolvida pela NASA. O helicóptero, cujo risco de não funcionar corretamente é uma outra história, ele é um projeto à parte que alguém quer fazer um teste, mas que não faz parte do teste do Perseverance. Este helicóptero tem um nome, como já disse, de ingênuo. Não sei por quê. Hoje, viajar para Marte é um conjunto de projetos que se configuram como segredo de Estado, dada a competição que está havendo com a China, também nesse setor, agora mais do que nunca, depois do que a China fez com o Ocidente, construindo um perigoso vírus de laboratório, e ninguém sabe ainda dizer se era parte de uma guerra bacteriológica ou não. Afirma-se que sim, porque recentemente em Houston foi descoberto num consulado chinês dentro do território americano um nicho onde estavam cientistas trabalhando para, através de hackers, dominar, copiando a tecnologia da elaboração da vacina de Oxford para combater o vírus corona. Isso azedou as relações chinesas com os americanos e talvez isso vá provocar uma guerra da corrida espacial que vai sintetizar um novo espectro dessa que foi, no passado, a antiga Guerra Fria. Eu volto logo mais.